Olá a todos e todas, meu nome é Carolina Sales Vieira, eu sou professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da USP de Ribeirão Preto, trabalho com contracepção e hoje nós vamos discutir sobre o manejo do sangramento desfavorável em usuárias de contraceptivo de progestagênio isolado. Um dos pontos mais importantes antes de iniciarmos o método de progestagênio isolado é a orientação sobre o padrão de sangramento esperado. Assim, muitas vezes, quando nós vamos fazer essa orientação para a paciente, a gente usa alguns termos que não são corriqueiros para as mulheres, como amenorreia, ou nós falamos sangramento irregular. E o sangramento irregular sempre dá uma conotação de algo que está errado. E muitas vezes falamos spot, que a mulher sequer sabe o que significa e muitas vezes nós mesmos queremos dizer uma coisa que não é o significado correto do termo. E aí a mulher acaba sem saber se aquilo que você falou para ela é bom ou ruim. Então, a falta de uma linguagem acessível e clara para o público leigo atrapalha o entendimento do que esperar do padrão de sangramento após o início do método. Então, não vamos usar termos que as pacientes não sabem o que é, como escape ou spot. Bom, então aqui são os resumos dos padrões de sangramentos favoráveis e desfavoráveis, baseado na descontinuação, ou seja, na parada dos métodos. Então tem os métodos combinados, os progestagênios isolados e o DIU de cobre. Hoje o nosso foco é o progestagênio isolado. Então quem escolhe estes métodos deseja ter menos episódios ou dias de sangramento que o ciclo menstrual, isso é uma alteração favorável, e quando essa pessoa tem mais sangramento que o ciclo menstrual, isso vai ser um padrão desfavorável. Bom, então vamos simplificar a forma que nós vamos explicar sobre os padrões de sangramento. Em vez de eu falar amenorreia, eu vou falar que a paciente não sangra. Infrequente, ela sangra menos de uma vez por mês, quer dizer, ela vai sangrar a cada 2, 3 meses. E o normal ou o sangramento habitual é sangrar uma vez por mês. Então, 80% a 90% das usuárias de métodos de progestagênio isolado sangram uma vez por mês ou menos, enquanto que 10% a 20% tem um sangramento desfavorável, que é estar pior do que se ela não estivesse usando hormônio, que seria sangrar 2 vezes por mês ou mais e sangrar muitos dias seguidos. Bom, e qual seria a taxa de sangramento desfavorável com os diversos contraceptivos de progestagênio? Então aqui tem o implante de etonogestrel, a pílula de desogestrel, o DIU de levonorgestrel, contendo 52 mg, que é o Mirena, o injetável trimestral e o DIU de levonorgestrel, contendo 19,5 mg de levonorgestrel, que é o Cailina. Percebam que todos eles têm de 10% a 20% de usuárias que vão ter sangramento desfavorável em 12 meses. O que é desfavorável? Mais de uma vez por mês ou prolongado, que seria muitos dias. Vejam que a taxa de mulheres com sangramento favorável é 80% a 90%. Reparem que os dispositivos intrauterinos têm 10% de desfavorável e os outros progestágenos sistêmicos de 15% a 20%. Bom, e uma notícia boa é que o sangramento desfavorável ele vai reduzir com o tempo após a inserção ou início dos métodos de progestagênio. Então, nessa tabela aqui do implante de etonogestrel, perceba que no primeiro trimestre, quase metade das usuárias está com padrão desfavorável. A outra metade já está favorável. Dessa metade que está desfavorável, ela vai melhorar ao longo do tempo, de modo que, em um ano, em torno de 20% ainda está desfavorável. Nessa outra tabela com figura do método do DIU hormonal, nós percebemos que o Cailina e o Mirena, eles têm a mesma frequência de sangramento desfavorável. Olha, nos 3 primeiros meses em torno de 25%, já no segundo trimestre, ou seja, em 6 meses, já caiu aqui para 10%, e ao final de um ano, sangrar mais de uma vez por mês, 5%.
Quando eu vejo sangramento prolongado, olha, no primeiro trimestre metade, no segundo trimestre abaixo de 15% e ao final de um ano 5%, de modo que se eu somo as que têm sangramento frequente e as que têm sangramento prolongado, nós vamos ter 10% das usuárias. E vejam que eles comportam exatamente igual para a queda do sangramento desfavorável. E como que eu explico? Como que eu falo para a potencial usuária o que ela vai esperar do sangramento com aquele método? Então, primeiro, nunca a gente deve prometer amenorreia. Evitar termos como escape, porque vocês já viram, existe alguma situação onde o escape é bom? Escapou o cachorro, escapou a urina, sempre péssimo. E o termo spotting, nós mesmos não temos uma concordância com a definição real do termo. Então, talvez é melhor não usar. E a tia não tem spot, a amiga não tem spot, então às vezes ela pode achar que é uma coisa e é outra. Então, primeiro eu falo para ela que a menstruação dela vai mudar com esse método que ela escolheu. Isso não vai prejudicar a saúde dela e a maioria das pessoas vão ficar satisfeitas com as mudanças. E aí eu falo que das mulheres que vão usar o método X, no caso pode ser o de hormonal, pode ser o implante, eu falo 80 a 90% vão ter um sangramento favorável, que significa você sangrar uma vez por mês ou menos, ou seja, não sangrar nada, sangrar a cada 2, 3 meses ou sangrar uma vez por mês. E 10 a 20 vai ter um sangramento desfavorável, que é sangrar mais de uma vez por mês ou muitos dias. Vai haver uma diminuição do volume e vai haver uma diminuição também do número de dias. Agora, essa cláusula 3, eu falo que é quase um acordo pré-nupcial, é aquela coisa que você tem que é muito importante para dar certo. Então eu falo que no primeiro mês de sangramento é esperado que ela sangre até o mês inteiro. Pode ser que ela sangre 5 dias, 10 dias, 15 dias, mas ela está esperando sangrar o mês inteiro. Por quê? Se eu falo que ela vai sangrar um pouquinho mais, às vezes ela vai ficar insatisfeita se ela sangrar 7 dias. Então tem que dar a previsão do pior cenário. E eu falo que nós não vamos fazer nada no primeiro mês. Por que não? Porque nenhum medicamento funciona adequadamente no primeiro mês. Mas aí eu falo que após esse primeiro mês, se ela manter o sangramento contínuo ou depois do primeiro mês, se ela sangrar 7 dias ou mais, eu vou dar medicamento para parar o sangramento para melhorar a experiência de adaptação. E eu falo para ela que é importante que ela tenha uma paciência de pelo menos 6 meses de adaptação. E nesses 6 meses, a maioria das usuárias vai apresentar um padrão favorável. Bom, e a gente sempre fica intrigado. Como que a gente explica que recebendo a mesma medicação, 10 a 20% vai ter um padrão desfavorável e 80 a 90% vai ter um padrão favorável? Infelizmente, nós não sabemos a causa. A gente sabe que os endométrios de quem tem padrão desfavorável, eles são mais instáveis, mais frágeis, eles têm formação de vasos pequenininhos anormais, tem mais marcadores inflamatórios e isso não tem nenhum problema para a pessoa em termos de saúde, só incomoda. E talvez seja a farmacogenômica. O que é isso? É como o nosso nossa genética vai reagir à presença da droga. Então eu posso metabolizar mais rápido, metabolizar mais lento. O meu endométrio pode desenvolver mais vasos, não desenvolver. Pode desenvolver mais marcadores inflamatórios ou não desenvolver. Pode ser que a ligação da progesterona lá no endométrio não seja adequada. Então, parece que é a genética, porque antes nós acreditávamos que era atrofia endometrial, mas todas essas mulheres têm um endométrio fino. Então, não pode ser atrofia, porque todas têm. Tem que ser algo que só esse grupo tem. Provavelmente são alterações genéticas. Bom, como nós não sabemos por que a pessoa sangra, as medicações, elas param o sangramento atual, mas não evitam a recidiva. Então, infelizmente. Então, esse é o protocolo da USP de Ribeirão Preto. A pessoa está com sangramento desfavorável, se for no primeiro mês, nós vamos ter uma conduta expectante, vamos relembrar que nada funciona no primeiro mês e não vamos oferecer tratamento. Passou do primeiro mês,
Se sangrar menos de 7 dias, que é normalmente o que eu esperaria de um sangramento menstrual, a conduta é expectante porque a maioria vai parar sozinho. Se dura 7 dias ou mais, eu posso prescrever medicação caso a minha paciente esteja sentindo incomodada. E é importante vocês lembrarem que esses tratamentos, para que eles servem? Eu vou voltar alguns slides. Então, eu vou voltar aqui. Então, os tratamentos, eles não vão transformar aqueles 10% em favorável. Eles vão fazer com que aquela metade que começou ruim, vocês viram que começou 50% ruim, sobrou 10% só ruim. O resto melhorou. Então, ele vai fazer com que a experiência de adaptação para essa que melhora ao longo do tempo seja mais confortável, porque se eu deixar essa mulher sangrando e não fizer nada, é claro que a maioria vai evoluir para um padrão favorável, mas a que custa, né? Às vezes ela nunca mais quer repetir aquele método, então a medicação é para dar conforto. Bom, então o que a gente pode usar? Então eu fiz essa tabela onde existem medicamentos que não têm efeito ou pioram o sangramento, nós não vamos usar. Então eu quero chamar a atenção o efeito do estrogênio aqui no adesivo de estradiol, que foi dado uma vez por semana por 12 semanas, desde a inserção do Mirena. E vejam que eu tive mais sangramento e menor satisfação em quem usou o estradiol. Veja, quem usou o estradiol sangrou 44 dias, placebo 32. A taxa de satisfação foi 70 com estradiol e 87 com placebo. Viram como é importante eu ter um controle? Se eu não tivesse o controle, eu falaria, nossa, veja, quem usou estradiol teve 70% de satisfação, mas usar um placebo foi melhor. Então, o estrogênio não funcionou. Cúrcuma, usaram no implante de etonogestrel, não funcionou. Tamoxifeno para Mirena, não funcionou. Doxiciclina para injetável trimestral, não funcionou. E agora nós vamos ver o que funcionou. Usar a pílula combinada, que eles viram 30 microgramas de etinil estradiol com 150 de levonorgestrel, de 14 a 28 dias, para usuária de implante, funcionou. Carol, posso usar na usuária de DIU hormonal? Não foi testado, mas você pode. Posso usar para a paciente que está usando injetável trimestral? Pode. O testado foi no implante. Precisa ser esta pílula? Foi testado essa. Eu posso tentar usar outra pílula combinada. Bom, ácido tranexâmico. Ele foi testado na dose de 500 mg a 1000 mg de 8 em 8 horas por 5 dias para usuária de implante de levonorgestrel, que não tem no Brasil, é da Bayer, e o injetável trimestral, e funcionou. Anti-inflamatório, funcionou para implante, para DIU hormonal e injetável trimestral. Pode ser qualquer um por 5 dias, mas ele é o que tem efeito mais fraco, assim, melhora 3 dias, às vezes só dá diferença estatística pelo tamanho da amostra. Ele seria o que teve, que melhora, mas é aquela melhora frustra. Tamoxifeno, lembram que não tinha funcionado para o Mirena? Funcionou para o implante, 10 mg de 12 em 12 por 7 dias. Por quê? Não sei, ninguém sabe por que sangra e nem por que o tamoxifeno funciona para um e não funciona para o outro. Doxiciclina, que não funcionou para o AMP, teve um efeito pequeno para o implante e nos 2 estudos que existiu, um funcionou, outro não funcionou. Não uso. Antes de eu passar para os progestágenos, vocês devem estar me perguntando estrogênio isolado. A gente viu aqui que não funcionou o adesivo e oral só funciona dose de 50 microgramas de etinil estradiol puro. Nós não temos. Corresponderia a 5 miligramas de valerato de estradiol. Então a gente dá 1 a 2 miligramas, não funciona nada. É placebo, pode até piorar, como nós vimos aqui. E por que o estrogênio não funciona? Porque o progestagênio reduz receptor para estrogênio, então eu preciso de uma dose muito alta para funcionar quando funciona. Carol, mas tem pílula aqui combinada, como que funcionou com 30? É porque a gente não sabe se o que está funcionando é o 30 de etinil estradiol ou 150 de levonorgestrel ou ambos
juntos, né? Então a gente às vezes acha que é o estrogênio e não é, mostrando que não é atrofia a causa do sangramento. Quero chamar a atenção para o progestagênio isolado. Muitas vezes as pessoas falam, gente, mas ela está sangrando com progestagênio e vou dar mais progestagênio. Às vezes pode ser que a resposta àquela dose é ruim e se eu der mais, às vezes melhora o sangramento. Então isso aqui é a opinião de expert. Eu posso dar desogestrel, um comprimido ao dia por 1 a 3 meses, ou norethisterona, chamo a atenção que é o Primolutinor. Se eu prescrever norethisterona pura, eles vão dar a pílula de 0,35, não é isso. A gente quer 10 miligramas, que é o Primolutinor, só existe isso, não existe genérico. E eu vou dar uma vez por dia, por 1 a 3 meses. Normalmente eu dou um mês, vejo como fica, depois se necessitar eu dou mais. O AMP oral, 10 miligramas de 12 em 12 por 1 a 3 ciclos. O que eu uso mais? Eu uso mais progestágeno, apesar de a evidência é opinião de expert. Segundo lugar, ácido tranexâmico, anti-inflamatório terceiro. Em último lugar, combinado, apesar do combinado ser bem eficaz, mas normalmente eu parto do pressuposto que a paciente que não está usando um combinado não quer usar um estrogênio. Uma vantagem que eu acho do Primolutinor é que a bula vem escrito que é para sangramento. E aí a paciente, às vezes, ela fica mais tranquila de que aquele contraceptivo que ela está usando não está funcionando. Bom, quando que eu examino e quando eu peço ultrassom? Então, sempre que tiver um sangramento mantido desfavorável por 6 meses ou mais, mesmo com o uso da medicação, nós temos que examinar. Não achei nada, faço ultrassom. Mudança de padrão. Ela estava em amenorreia por 1 ano, de repente começou com desfavorável. Nós temos que examinar, não achei nada, peço ultrassom. E sempre que tiver sintomas como dismenorreia, dispareunia, sangramento durante a relação sexual, dor pélvica, sangramento volumoso, nesses casos, mesmo que seja no primeiro mês, eu preciso examinar e às vezes pedir uma ultrassonografia. Bom, a posição do DIU influencia o padrão de sangramento? Os estudos são controversos, mas a maioria dos estudos mostram que quando o DIU está com a haste penetrando no miométrio ou ele está localizado no canal, ou seja, com expulsão parcial, aumenta a chance de sangramento desfavorável. E por último, como seria a evolução do sangramento? Até quando eu insisto? Então, a maioria das usuárias de contraceptivos de progestagênio isolado, elas evoluem para um sangramento favorável em 3 a 6 meses de uso do método. Depois de 6 meses, metade das que estão desfavorável evoluem para favorável em até 1 ano. Então, a gente tem que conversar com a paciente. A gente tem que ver até quando ela quer continuar usando. E aos 12 meses do método, se a usuária de contraceptivo de progestagênio mantiver um sangramento desfavorável, eu vou orientar que esse provavelmente é o padrão de sangramento que ela vai ficar. Esse padrão não prejudica a saúde, às vezes ela pode se sentir incomodada de não estar sangrando como ela esperava, mas quem resolve se deve tirar ou continuar o método é a paciente. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de discutir com vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e até breve.